já nos conhecemos no encontro anterior, e manifestar a nossa felicidade, a nossa alegria, que é imensa, por a gente poder ter esse espaço de diálogo, espaço de encontro, né? Encontro, não encontro de teorias, mas é encontro de vidas. Nós estamos aqui para partilhar as nossas histórias, para partilhar as nossas vidas, para que a gente realmente possa cada dia crescer mais e ser mais com Paulo Freire. Eu também espero que esse encontro seja tão produtivo como foi o anterior. E hoje nós temos duas convidadas muito queridas, a Ana Felícia e a Liana, que são as criadoras desse movimento do café. E elas vão conversar um pouquinho com a gente, contar como foi, como surgiu esse movimento. Então, espero que seja muito proveitoso para todos e que a gente aprenda ainda mais sobre Paulo Freire. Só dar boas-vindas, boa tarde, boas-vindas, né? Agradecer a presença da Liana, da Ana Felícia, né? Para nós, em Gramado, é muito importante que a gente tenha esses momentos de troca, esses momentos de partilha, né? Momentos que a gente possa realmente ter uma comunidade, né? Um bom encontro para nós. Então, Liana e Ana Felícia, acho que vocês podem iniciar. Quer começar, Ana? Tudo bom, Ana? Oi, Hilda. Oi, Gorete. Oi, Luiz. Olá, gente. Oi, Raquel. Que bom estar com vocês aí do Café de Gramado. Uma alegria, né, Ana? Nossa, que alegria. Quando a gente recebeu o contato da Gorete, vamos fazer um café em Gramado, foi só alegria, só felicidade, né? Eu sei, a gente sabe que vocês iniciaram o café o mês passado, então esse já é o segundo café, né? Que vocês organizam, e com muita alegria mesmo, com muita responsabilidade, eu e a Ana aceitamos esse convite para estar aqui com vocês. Então, é uma alegria. Oi, Liana! E oi, todo mundo! A gente sai da escola correndo, né? Eu cheguei há poucos minutinhos, assim, voando, para vir para esse café que voa também, como diz a Liana, voa café. E nossa alegria, nosso prazer enorme em estar tecendo junto com vocês essa rede, né, que chega a Gramado, e que já estamos aí com quase 30 cafés, Liana. Isso, já temos uns 30. Nós estamos indo muito rápido, assim, né? Então, e Gramado, então, fazendo parte através de vocês. Então, como Paulo Freire sempre trouxe e continua trazendo, porque está vivo junto conosco, caminha com cada uma e cada um de nós, ele nunca dissociou alegria e esperança. Toda vez que ele fala em alegria, ele fala em esperança, né? Então, esse é um café que nos traz também muita alegria e muita esperança. Gratidão pelos esforços, que nós sabemos que estamos, assim, vivendo tempos tão duros e tempos também muito fáceis de nós desistirmos. Como guerreiras e guerreiros, nós temos nos mantido firmes na luta, mas são tempos que às vezes nos desesperançam tanto e que nos colocam assim em conflito às vezes conosco. Não raro nos perguntamos, mas para que lutar tanto, não é? E se tudo que nós estamos vendo, o que já também construímos, tem desmoronado. Mas daí nós temos um mestre maravilhoso, né, que caminha junto conosco com a sua luz, pelas suas palavras, pelos seus livros, pelo seu legado, e que nos ancora.
Então, bem-vindo esse café de Gramado em tão maravilhosa e certa hora. Então, acho que a gente fala assim, um pouquinho sobre o nascimento, né, do Café com Paulo Freire, e a gente aproveita daí para ir contando essa história, eu e a Ana, e também puxando, né, uma reflexão sobre o tema que vocês pediram, que diz respeito, né, a uma categoria freiriana que é muito importante, né? Eu tenho comigo, apesar de saber que é difícil dizer isso, eu tenho como comigo a categoria do diálogo como um dos principais, se não o principal fundamento da obra de Paulo Freire. Eu digo que é difícil dizer isso, porque, assim, o pensamento do Paulo Freire, ele é tão articulado, ele concatena tanto toda a sua filosofia, toda a sua teoria do conhecimento, que não é possível a gente falar, por exemplo, de diálogo sem falar em conscientização. Não é possível falar em esperança sem falar em humanização. Não é possível falar em transformação sem falar em libertação, né? Só para citar algumas categorias que organizam o pensamento freiriano. Então, assim, não tem como a gente dizer esta é a mais importante, não tem. Né? Uma prescinde da outra, uma depende da outra, e uma gera a outra, e também não tem uma que vem antes e uma que vem depois. Ainda sabendo disso e concordando com isso, eu sempre acabo elegendo o diálogo como, digamos assim, a categoria que vai disparar, né, que vai ecoar as outras categorias de Paulo Freire, porque sem diálogo não existe a possibilidade de reflexão, de superação da consciência ingênua, não existe possibilidade de mudar o mundo, não existe possibilidade de alimentar a esperança, né? O diálogo, ele faz parte da essência, né, dos seres humanos, das mulheres e dos homens, das crianças, dos adultos, de todos nós, que é o diálogo que nos faz ser humanos, né? Conforme o Luiz disse na fala dele, o diálogo é a matriz do ser mais, né? Da nossa constituição enquanto pessoa no mundo. Então, acho que quando vocês escolheram o diálogo para orientar, né, a nossa conversa, né, o nosso diálogo, acho que ele é muito, muito bem-vindo, né, quanto mais nesse contexto aí que a Ana traz, que é um contexto em que desesperançar é muito fácil, né, desistir, desanimar é muito fácil, então é o diálogo com as outras pessoas, é o diálogo com o mundo que pode nos tirar deste lugar da né, de desfazer as nossas utopias, as nossas crenças e os nossos sonhos. Então, claro, isso que a gente está falando agora não era dessa forma assim tão amadurecida quanto lá em julho de 2018, quando eu e a Ana, numa conversa quase à meia-noite, né, numa noite bem fria, aqui em Porto Alegre, e a gente conversava, e isso, tá, e agora o que nós vamos fazer? Esse país parece que vai dar uma guinada mais, né, para uma política, enfim, ultraconservadora, e a gente um pouco parava por aí, porque a gente, de fato, achava que o ultraconservadorismo ia tomar conta do nosso país, mas ninguém, na verdade, não éramos só nós duas, né? Ninguém tinha ideia de que nós viveríamos o que a gente está vivendo passado de julho de 2018 até agora, né, esses 2 anos. Então, o Café com Paulo Freire nasce com uma grande tarefa, né? Que tarefa é essa? Recolocar o pensamento de Paulo Freire na roda dos diálogos, para que, trazendo o pensamento de Paulo Freire para a roda, nós pudéssemos, a partir de reler as obras,
ou de ler as obras, de tomar contato pela primeira vez ou pela milésima vez com o pensamento freiriano, a gente pudesse, desde o seu pensamento, então, olhar para o contexto, né, em que nós estamos inseridas, e a partir desse olhar crítico, dessa reflexão conjunta, numa roda de conversa mediada por um café, ou por um chimarrão, ou pelo que a gente quisesse, então, no grupo, no coletivo, produzir reflexão e produzir uma reflexão crítica, uma reflexão que impulsionasse possibilidades de encontridas de superação dessas situações limite que nós estamos agora, né, de forma mais consciente, entendendo um pouco isso do que está acontecendo. Então, os cafés, a gente tem conversado, né, com vocês dos cafés, nos nossos encontros, a gente compreende que os cafés têm voado tanto do Rio Grande do Sul para a Amazônia, da Amazônia para o Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte para Minas Gerais, de Minas Gerais para Santa Catarina, para São Paulo e por aí vai, porque existe, né, assim como a gente encontra aqui entre nós, né, que somos 23 pessoas, existe um número, felizmente, muito grande de pessoas que dispostas a parar para pensar, né, a parar para refletir, a parar para falar e parar, sobretudo, para ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Então, o Café com Paulo Freire tem essa finalidade, né, recuperar o pensamento de Paulo Freire, recriar esse pensamento atualizando desde o contexto atual e, a partir dessa reflexão coletiva, buscar alternativas de superação daquilo que não está nos satisfazendo enquanto educadores e educadoras, né, ativistas, que buscamos um outro mundo, né, um mundo em que todas as pessoas possam viver com dignidade e com justiça social. Então, um pouco para a Ana também falar ali sobre a visão dela em relação aos cafés, né, a gente tem uma diversidade muito grande nos cafés, acho que a Ana, de repente, pode tocar um pouco nisso. Aqui a gente tem um café articulado pela Secretaria Municipal de Educação, né, mas a gente tem outros cafés com outras características, e essa diversidade de fato, nos agrada, né, de fato, o que traz, digamos assim, a relevância que os cafés vêm tomado na vida de todo mundo que participa dele. É isso aí, Ana. Muito bem. Aqui tem uma pessoa que chegou de 4 pés, quer dar um oi para vocês, eu acho. A Netinha. Aí ela veio que nem um gatinho, assim, se chegando. Nós temos aqui um grupo de estudos desde 2012, depois parou um pouquinho, 2014 a gente retomou, 2016 a gente fortaleceu, que se chama o Grupo de Estudos da Poieses, né? E quando nós iniciamos a estudar, nós já fomos, assim, buscando nossos fios com Paulo Freire, e organizamos um projeto, escrevemos um projeto singelo, assim, pequeno, para estudar mais com amigas e amigos, não é? Entre ali 2017 e 2018, um pouquinho, e esse projeto, então, trouxe o nome, né, para homenagear o Paulo Freire, literalmente de Círculos de Culturas. E aí nós escolhemos, assim, éramos 5 pessoas apenas reunidas, né, estudando, escolhemos uma pessoa para cada mês daquele ano.
e pessoas imprescindíveis para nós, que fossem assim tesouros humanos, né, de práticas de coerência, de seriedade, de responsabilidade. E uma das pessoas que naquele ano, então, nós quisemos colocar no nosso projeto, que então viveu 8 círculos de cultura, foi a Liana Borges. E a gente não tinha uma amizade assim, eu acho que ela não me conhecia, porque ela já trabalhava, ela tinha uma referência muito grande, né? Pela SMED no Brasil, na construção da EJA, enfim, e eu estava lá alfabetizando dentro da Escola Municipal de Porto Alegre. Então, como toda professora, eu também bebi assim muito, né? Me constituiu assim como pessoa e professora, educadora popular. Os seminários, os estudos, todo o processo do governo popular em Porto Alegre, né, enquanto esteve tantos anos, e eu aproveitei muito, eu fiz assim todos os seminários internacionais, não deixei nenhum para trás, estudiosa, assim, tentando, né, tentando acompanhar aquele ritmo que eu admirava tanto e que eu queria me tornar e beber naquela fonte da educação popular. E daquele lugar de professora estudante, né, eu via o movimento da Liana e tinha uma admiração assim muito grande por todas as lutas, pela mulher forte que ela é, e pela condição determinada de transformar a vida, não é? Então, quando nós fomos para esse pequeno grupo, nós escolhemos Balduino, Tiago Ingracia, Ana Freitas, pessoas referências para nós, né, desse lugar também de coerência com as suas lutas, e convidamos a Liana. Liana, então, foi uma das nossas convidadas naquele ano. E ali nós nos aproximamos, né? Então, eu gosto de lembrar como foi, assim, não éramos amigas de anos a fio, mas éramos próximas por um sonho de sociedade, né? E aí, aquele convite acabou nos articulando e a gente começou a entrar em diálogo, e nesta noite, então, que ela iniciou contando, né, daquele inverno, de 2018, nós estávamos assim conversando sobre o nosso desatino também, né? Porque sabíamos que o que viria não seria fácil. Bem naquele momento que esticava uma faixa no Brasil e dizia naquela faixa abaixo Paulo Freire, né? Aquilo nos tocou de um modo, e nós naquela madrugada dissemos, mas nós que acreditamos, que honramos tanto, nós não podemos deixar de fazer alguma coisa, mesmo que para aquele movimento lá diretamente não ofereça uma transformação, mas nós, desde o nosso lugar, estaremos, né, movendo algo. E ali combinamos, então, um café. E ela disse, pode ser aqui na minha casa, não ofereço salinha, não é muito grande, né? Até hoje a gente chama de salinha Paulo Freire, mas cabem umas 12 pessoas. E aí nós combinamos, então, que eu levaria 6 amigas e ela 6 amigas também, né? E levaríamos um lanche, enfim, e daqui a pouco começamos a conversar e ela contou de uma experiência que ela teve muito bonita numa livraria que tinha sido muito referência aqui em Porto Alegre, né? Que há pouco tempo fechou, infelizmente, de companheiros nossos, e do Heron, enfim, da Carla, e que era a Palavraria. E aí ela contou que ela tinha tido um café lá para estudos em Edgar Morin, né?
que também era assim, reuniam pessoas que queriam descobrir. E aí a gente, assim, então vamos fazer um café, dessa vez vamos tomar o café. Mas foi desse lugar, assim, dessa singeleza, né? Nós não tínhamos, assim, uma expectativa. Nós queríamos nos reunir com pessoas de Porto Alegre e fiar laços, continuar vínculos, né, de sonhos, enfim. Então, esse dia aconteceu, foi numa tarde, assim, também um pouco, assim, de inverno ainda, e lá nós sentimos em cada amiga, em cada amigo, a atenção sobre o momento que já estávamos iniciando a viver e que sabíamos o que viria, não é? E dali foi muito rápido. Quando nós desapegamos, não é? Deixamos assim as coisas acontecerem, então não teve nunca um sentimento de apropriação, o que tinha era um zelo, uma espécie de zelo, de cuidado, por isso que a gente chama então curadoria, né? Daquele lugar de que nós queríamos que desse certo, e, ao mesmo tempo, que fosse um movimento zelado, cuidado, né? E traduzido por quem, de fato, acredita na obra de Paulo Freire e tenta viver essa obra na sua prática cotidiana, que, para nós, isso é um princípio educativo dos mais fundamentais, né? Você gostar, se fiar, se biofiliar a uma filosofia e, ao mesmo tempo, tentar viver essa filosofia, que é um desafio muito complexo, não é? Então, a gente tinha esse cuidado, né? E aí ela disse, Ana, como que nós poderíamos chamar coordenação e tal? Disse, vamos pensar algo que não traga assim para esse campo de alguém que coordena ou que, né? Mas alguém que zela. E aí brotou assim essa palavra que vem da arte, né? De curadoras e curadores, alguém que zela e cuida por uma obra, né, singular, única, como para nós, na nossa compreensão, a obra de Paulo Freire é uma obra de arte, e é uma obra de arte que atravessa os tempos, que atravessa a vida, e que produz transformações profundas em mulheres e homens e todas as pessoas, não é? Então, ali nós começamos, e aí quanto mais a gente desapegou, mais esse café cresceu, né? Então, isso, assim, para mim também me trouxe uma aprendência nesse tempo, né? A gente foi afinando, como diz o Guimarães Rosa, afina, desafina, por muitas vezes eu e Liana desafinamos, né, Liana? Eu tinha uma coisa ainda de apego também, ela disse, eu acho que até, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu não tenho dúvidas que o Voa Café, né, nasceu disso, dela querendo, assim, tipo, libertar, e eu mais cuidando, mas será, mas isso, mas aquilo, e aí ela, Ana, Voa Café, vamos desapegar, é a libertação que também Paulo Freire tanto evoca, né, e nos provoca, e o que a gente sentiu, né, que é desse lugar, assim, de humanidade reflexiva, que a gente sente que quanto mais você desapega a algo, mais ele está com você, né? E mais ele se multiplica e mais ele cresce, se avoluma e se constitui com uma maturidade que nos desconcerta. Então, foi isso um pouco que aconteceu, a gente foi desapegando, assim, e aí, quando a gente menos esperava, quase de 2 em 2 meses, algo assim, surgia um coletivo, nós queremos abrir um café, como é que a gente faz, né? E aí a Liana tem essa rede também, que é uma rede sustentável, que é essa rede de muitos educadores da alfabetização de jovens e adultos, a rede que foi tecida junto com a SMED, né, que foi tecida com ela por ela, Liana, né, como alfabetizadora, enfim, e
é claro que quando nós começamos a nos movimentar, essa rede surgiu, né? Essas pessoas vieram, assim. Eu digo assim, era um processo rizomático, né? Tinham rizomas ali debaixo da terra, numa profundidade, todo armado, né? E quando houve uma provocação, isso veio assim e rompeu a terra. Então, esse processo tem sido um processo muito bonito. Nós estamos aí, dá para a gente considerar 2 anos, né, Liana? Mais ou menos, 2 anos. Nós estamos com 30 cafés, e em nenhum momento a gente levantou um telefone para dizer, gente, vocês querem um café aí? Né? Esse também foi bonito, esse respeito ao desejo, essa escuta, né? E, ao mesmo tempo, esse afloramento respeitado que veio de modo assim, de modo desejante, né? Em nenhum momento ingênuo, porque quem diz assim, queremos um café, que sabe do que está falando, né? Um café com Paulo Freire, só no seu nome, é algo assim muito forte. Então, não são todas e todos que desejam se enredar numa rede dessa, mas o nosso desejo sempre é esse, da gente poder fiar e tecer, né, e honrar a constituição de uma rede de consciências, e consciências políticas, mas consciências políticas solidárias, né? Então, um pouco isso. Acredito que, em relação aos cafés, nós estamos muito bem acompanhados, cada café traz coletivos fortes, firmes, pessoas amadurecidas, assim, pelas lutas concretas no chão da vida, no chão da escola, não é? E quem ainda está amadurecendo já vem nesse rastro, já vem sentindo que é por aí, né? Que quer se acompanhar de nós, enfim. Então, a diversidade, ela é incrivelmente surpreendente, porque como se foi, assim, Brasil afora, foi tomando regiões distintas. Então, nosso café tem pluralidade, cultura no plural, como dizia o Ben Berardi, né? Cultura no plural, é um café feito de muitos sotaques, né? É brasileiro, tem uma brasilidade, porque ele honra um educador brasileiro, se fia no Brasil com essa força da brasilidade e da educação popular, né? Então, a gente saúda no café a nossa diversidade, assim. Então, pegando aí essa contextualização da Ana e cruzando com a demanda que vocês solicitaram para que a gente pudesse refletir sobre a categoria do diálogo em Paulo Freire, eu fiquei com vontade de pensar sobre o diálogo um pouco a partir do que os cafés têm feito, né? O que os cafés fazem? Os cafés recuperam as obras de Paulo Freire e buscam nessas obras como que Paulo Freire se posiciona a partir dos seus próprios conceitos, a partir da sua própria teoria. Então, eu estava fazendo as contas aqui, eu poderia ter feito em mais livros, mas eu busquei 6 obras de Paulo Freire, que eu vou dizer para vocês quais são as 6 que eu fui fazer uma pesquisa. Eu busquei Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Diálogo e do Conflito, que não é só do Paulo Freire, é Paulo Freire com Gadotti e o Sérgio. Busquei Educação como Prática da Liberdade, que é o primeiro livro que Paulo Freire escreveu, e busquei Medo e Ousadia. Então, eu busquei esses 6 livros, e o que eu fiz? Eu fiz algo que, quando a gente tem os livros salvos, né, em PDF, é muito fácil de fazer,
e até fica uma sugestão para a própria metodologia do Café de Gramado. O que eu fiz? Eu abri, por exemplo, o Pedagogia do Oprimido e utilizei a luneta, que é a lupa, que é um recurso, né, do Word, e escrevi em cada um dos livros 3 palavras de busca. Escrevi a palavra diálogo, a palavra dialogicidade e a palavra palavra. Palavra no sentido de dizer a sua palavra. E é surpreendente, porque nessas 6 obras que eu busquei quase de forma aleatória, eu escolhi o Pedagogia do Oprimido, porque eu sei que o Pedagogia do Oprimido, ele trata do diálogo em todo o livro, e as outras 5 obras eu busquei a partir do que eu tinha aqui na minha frente no computador. E é muito interessante a gente ver, e eu quero fazer isso com todas as obras, que em todos esses 6 livros, Paulo Freire trata do conceito de diálogo, né? Às vezes com capítulos específicos sobre o diálogo, que é o caso da pedagogia do oprimido, que é o caso da pedagogia da esperança, e que é o caso do medo e ousadia. Ele tem capítulos específicos sobre como que ele pensa o diálogo na relação entre as pessoas, entre os homens e entre as mulheres, e a relação entre os homens e as mulheres e o mundo, né? Também é interessante ver que quando ele não tem um capítulo específico, como é o caso desses 3 livros, ele tem partes do texto em que ele chama esse conceito de diálogo para, digamos assim, pensar sobre o tema que o livro está enfocando. Por exemplo, Pedagogia da Autonomia, que é aquele livro de bolso que ele escreveu um ano antes de morrer e que ele escreveu para, especialmente, professores e professoras das escolas públicas. Ele tem ali um conjunto de saberes necessários à prática educativa e tem um saber necessário que é saber exige diálogo, né? Entre outros saberes, são 27, se não me engano, que ele arrola naquele livro. Então, é importante a gente se dar conta que também para Paulo Freire, a categoria do diálogo é uma categoria-chave, é uma categoria central, é uma categoria que fundamenta, alicerça a sua teoria de conhecimento, né? Então, quando eu disse para vocês que a minha categoria preferida é o diálogo, por isso que eu fiz questão de, digamos assim, fazer uma varredura nessas obras, até para poder entender melhor se essa reflexão que eu tenho feito confere um pouco com aquilo que ele escreveu, e hoje eu cheguei à conclusão que confere. Só como exemplo para vocês, 2 exemplos, no Pedagogia do Oprimido, se a gente usa a lupa e vai, eu só escolhi 3 palavras, né, diálogo, dialogicidade e palavra, a gente vai encontrar quase 250 vezes essas 3 palavras citadas ao longo de toda a obra. Então, vejam que o quanto ele dá ênfase sobre a importância do diálogo na existência humana. E nessas 250 vezes que ele se refere ao diálogo, ele vai, digamos assim, costurando toda a fundamentação epistemológica do que é o diálogo, a importância do diálogo e o papel do diálogo, no caso do Pedagogia do Oprimido, para que o oprimido possa superar a sua situação de opressão, não para se tornar um opressor, não para ocupar o lugar de quem lhes oprime, mas o diálogo como elemento de libertação, de compreensão da situação de opressor que o oprimido ou que a oprimida vivencia. Então, ele vai, digamos assim, construindo uma rede do conceito diálogo a partir do contexto da sua obra, né? Ele coloca no livro Medo e Ousadia, isso me chamou muito a atenção, era uma parte do livro, que certamente eu já li em algum momento da vida, mas que eu tinha esquecido. Ele diz assim, que o diálogo, ele se dá entre as pessoas que pensam, entre aspas, da mesma forma, e entre as pessoas que pensam de forma diferente.
O diálogo é possível acontecer nessas duas perspectivas, mas o diálogo não é possível acontecer aonde as pessoas são, aonde o diálogo entre o A e entre o B se dá pela oposição, né? O diálogo ou se dá pela, digamos assim, confluência das ideias, ou pela divergência entre as ideias, mas pela oposição não há diálogo, né? Quando a gente se encontra com alguém que não quer dialogar, que quer impor a sua ideia, a gente pode dizer que ali não tem diálogo. Então, no medo e na ousadia, ele faz, digamos assim, essa análise crítica de que forma que o diálogo é possível. Então, é muito interessante, se vocês quiserem fazer esse exercício de pegar uma lupa e escolher uma categoria freiriana, por exemplo, escolher a categoria esperança e varrer as obras, vocês vão encontrar a esperança presente em várias delas, com enfoques direcionados àquilo que o Paulo Freire quis escrever. E foi esse exercício que eu fiz com a categoria diálogo. Então, a gente vai ter, desde Pedagogia do Oprimido, que tem mais de 250 vezes essas palavras que remetem a diálogo, e a gente vai ter o Educação como Prática da Liberdade, aonde ele fala 40 vezes sobre o conceito de diálogo, né? Eu acho que isso é importante para a gente entender a relevância de cada conceito, de cada fundamento, de cada categoria na construção da sua teoria. E aí, então, relendo, né, rapidamente, né, essas 6 obras, eu fiz para vocês um tipo de um mapa. Eu passei para a Raquel, acho que a Raquel não sei se é a Raquel que está com esse mapa aí para colocar na tela. Eu fiz um mapinha para nos ajudar a compreender quais são os elementos que Paulo Freire traz para sustentar a sua afirmação sobre a importância do diálogo na sua teoria do conhecimento, né? Depois que eu fiz esse desenho, ele poderia ser outro desenho, ele poderia ter outras palavras, né, outras concepções nesse mapa, mas esse foi o desenho que eu fiz nesse momento. Provavelmente, num outro momento, eu faria outro desenho, e certamente cada um e cada uma de vocês, se pudesse fazer uma varredura sobre a presença do diálogo nesta obra ou em outras obras, certamente vocês fariam desenhos que, por um lado, seriam semelhantes a esse, mas que, por outro lado, também poderiam ser diferentes, porque cada uma de nós faz uma leitura de Paulo Freire desde o lugar aonde pisa, né? Desde o momento de vida que a gente está atravessando. Então, esse desenho, ele não é para ser enxergado, visualizado e refletido de forma congelada, né? Ele é um desenho que foi feito neste momento e que foi feito por uma pessoa. Então, ele não é uma receita, ele não está congelado e ele está passível de mudanças, tanto mudanças que eu mesma possa fazer, quanto mudanças, alterações que vocês possam trazer a partir da experiência que vocês têm com a obra de Paulo Freire e a partir da experiência que vocês têm a partir das leituras das obras de Paulo Freire, certo? É claro, eu busquei colocar neste desenho outras categorias freirianas que Paulo Freire se utiliza para pensar sobre o diálogo, certo? Por isso que diálogo está mais ou menos ali no meio desse mapa conceitual. E aí eu fui construindo esse mapa a partir daquilo que ele faz referência nessas 6 obras. Vejam que é, obviamente, o recorte do recorte do recorte, né? Porque não cabe num mapa toda a complexidade do pensamento de Paulo Freire, né? Seria algo humanamente impossível e até desnecessário de fazer. Então, eu não saberia, não seria necessário dizer para vocês, por exemplo, quando ele diz que o diálogo é uma vocação ontológica, a gente vai encontrar isso no Pedagogia do Oprimido.
mas a gente vai encontrar essa expressão vocação ontológica de uma outra forma também na educação como prática da liberdade. Eu até pensei em colocar em cada um desses quadradinhos em que livro que ele faz referência, como se fosse, digamos assim, um submapa, um mapa de fundo desse desenho. Eu acho que é um exercício legal até para a gente fazer numa oficina, no dia que a gente puder, talvez, se reencontrar. Então, tentando decifrar isso que está aí com vocês, né? Paulo Freire coloca, então, que o diálogo é uma vocação ontológica. O que significa uma vocação ontológica? Significa que nós, homens e mulheres, não sabemos viver e não podemos viver sem estabelecer relações de diálogo com os nossos pares. Os nossos pares são aquelas pessoas com as quais a gente convive, direta ou indiretamente, e essa vocação ontológica de que nós dialogar com o conhecimento que a humanidade produziu ao longo da sua história, né? A necessidade de saber mais, de querer aprender mais, de entender que hoje eu sei e amanhã eu já não sei, e que, portanto, é através do diálogo com o conhecimento e com as pessoas que eu consigo me realizar como mulher, como ser humano. Por isso, a ideia da vocação ontológica, e aquilo que está presente dentro de nós, e que, portanto, ninguém consegue viver sem estabelecer relações de diálogo. Mas ele coloca que essa vocação ontológica, para que ela, de fato, aconteça, para que a gente se coloque no mundo com a finalidade, né, com o objetivo de dialogar, ele coloca várias condições, mas eu escolhi 3 aqui para melhor explicar que o diálogo ele não acontece por acaso, ele não nasce assim, eu vou acordar uma pessoa disposta a dialogar com o outro, né? Ele diz que várias condições são necessárias para o estabelecimento do diálogo, e 3 delas são fundamentais e foram as 3 que eu escolhi. Bom, primeiro a humildade, né? Quer dizer, quem é autoritário, quem se acha o suprassumo da maravilha, quem não reconhece em si um lugar de não saber, que não carrega dentro de si a humildade para aprender com o outro, não tem como exercitar a vocação para o diálogo. Então, a humildade ela é uma condição para o diálogo se estabelecer. A amorosidade também é uma condição, né? Eu preciso, primeiro, amar a mim mesmo como um ser que está em construção. Ele usa a expressão, né, como pessoa que se encontra inconcluso, ou seja, quanto mais eu sei, menos eu sei, quanto mais eu me concluo como ser humano, mais eu abro outros espaços para inconclusão e para aprender cada vez mais. E, portanto, eu preciso, além de me colocar na posição de humildade, eu preciso respeitar o outro, eu preciso amar o outro para me abrir ao outro com a possibilidade de aprender com ele, né? E ele coloca junto com, digamos assim, um outro lado dessa ideia da amorosidade, a ideia de que eu preciso acreditar no outro, eu preciso ter fé no outro, de que o outro sabe e que, portanto, o outro, a outra pessoa, tem outras coisas para me ensinar e que, portanto, eu preciso confiar, né? Isso que a gente está estabelecendo agora é uma relação de confiança, né? Vocês depositaram em mim e na Ana, se colocaram numa posição humilde de aprender e se colocam diante de mim e da Ana com amorosidade e confiando em nós, que nós temos possibilidade de trazer para vocês alguns conhecimentos, alguns que vocês já têm, e que, portanto, vocês vão reafirmar
aquilo que vocês já sabem, e, por outro lado, novos conhecimentos, novas reflexões, e que vocês têm vocação ontológica para aprender conosco. E aí, naquela dimensão de, obviamente, na medida em que eu e a Ana nos colocamos na posição de ensinar alguma coisa, nós também estamos ontologicamente vocacionadas para aprender com vocês, né? Então, ele traz uma outra ideia de que esta troca, este diálogo que se trava entre as pessoas e entre as pessoas e o mundo, faz com que a nossa palavra, né, com aquilo que a gente sabe que é transformado em palavra, seja uma palavra historicamente situada, né? O que nós estamos conversando hoje tem dia, tem hora, tem lugar, tem um contexto sócio-histórico. Então, não é uma palavra vazia, é uma palavra, é um diálogo situado historicamente, né? Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 5 horas, provavelmente a gente vai falar sobre essas mesmas coisas de outra forma, porque o contexto sócio-histórico ele vai ser outro, né? Então, a palavra, o diálogo, ele é sempre situado historicamente. Por isso, a palavra, o diálogo é, na verdade, para Paulo Freire, uma pronúncia do mundo, né? É quando eu penso sobre o mundo, quando eu falo sobre o mundo, quando eu pronuncio o mundo, né? Então, o diálogo nada mais é de que uma exigência existencial, porque é uma vocação ontológica, desculpe, que todos nós, seres humanos, temos de dizer a nossa palavra, de pronunciar o mundo, de falar sobre o mundo. E esse mundo é o lugar aonde a gente pisa, né? Por isso o diálogo é tão importante, porque eu vou pronunciar o mundo desde as minhas experiências, desde a minha visão de mundo, e é nesta relação com o outro, que pisa num outro lugar, que tem uma outra visão de mundo, é nesse cruzar de visões de mundo que eu vou, digamos, superar as minhas incompreensões ou as minhas compreensões ingênuas acerca do mundo e que eu vou, portanto, então, construir concepções, né, visões críticas do mundo. Só que esse trânsito entre a minha visão ingênua do mundo e a minha visão crítica do mundo, ele é permanente, né? Quer dizer, essa caminhada de um lugar, de uma compreensão mítica sobre o mundo, de um senso comum para uma visão crítica sobre o mundo, ele é permanente, porque enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está no mundo, a nossa vocação para ser mais, para aprender mais, ela é uma vocação permanente, né? Então, essa vocação para o diálogo com o mundo e no mundo, desde as nossas visões de mundo, cruzando com as visões de mundo do outro, Paulo Freire coloca outras questões, mas eu acabei escolhendo 5, que nos constitui enquanto ser mais dialógico, né? Ou seja, o diálogo, ele nos humaniza, ele nos torna homens e mulheres carregados de humanidade. O diálogo, ele esperança como verbo esperançar, é no diálogo com a outra pessoa, é no diálogo com o conhecimento, é dialogando com o mundo, que eu posso trocar o lugar da desesperança para o lugar da esperança, e é esse esperançar que provoca esse caminhar de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, portanto, o lugar da conscientização. O diálogo crítico, ele é conscientizador. Se ele é conscientizador, ele é transformador, e se ele é transformador, ele é libertador.
Então, para encerrar e trazer para a Ana, talvez para fazer um pouco também da sua reflexão sobre essa ideia do diálogo, é muito importante a gente pensar o diálogo nesse contexto freiriano, mas trazendo o diálogo freiriano para o contexto atual. Eu fiquei me perguntando, em esse mapa conceitual, como é que a gente dialoga, por exemplo, com essa quantidade imensa que toma conta da nossa vida sobre as chamadas fake news, as notícias falsas. Né? Quando é que um diálogo é, entre aspas, verdadeiro, e quando que um diálogo, Paulo Freire está falando, obviamente, do diálogo apoiado, assentado, respaldado pela verdade, né? Pela verdade que, mesmo sendo uma verdade parcial e uma verdade temporária, é uma verdade. As ciências trazem a verdade, a vida traz a verdade, e a possibilidade que o ser humano tem, né, que é inerente a nós, homens e mulheres, de ampliar o conhecimento para colocar a serviço da humanização, da esperança, da conscientização, da transformação e da liberação, para que a gente possa ser mais, né? Para que a gente possa ser um homem e uma mulher dignos de estar no mundo, de pronunciar o mundo, para que a nossa vocação ontológica de fato se dê, né? Para que a nossa palavra no mundo seja historicamente provocadora de transformação para vocês. E, por fim, eu fiquei pensando também, o Pedagogia do Oprimido, que acho que tem um nome, um título muito relevante, e não é por acaso que Pedagogia do Oprimido é a terceira obra mais citada em todas as pesquisas no campo da educação, pesquisas acadêmicas, né? Pedagogia do Oprimido poderia ter um outro nome ou um subtítulo, que seria, na minha humilde visão, Pedagogia do Diálogo. Porque o Paulo Freire tem um capítulo, que é o capítulo 3, que é um desdobramento de um capítulo da educação como prática da liberdade, aonde generosamente ele, entre aspas, nos ensina a construir um percurso que resgata, primeiro, a palavra geradora, que ele aponta na Educação como Prática da Liberdade, e no Pedagogia do Oprimido, ele, entre aspas, avança da ideia da palavra geradora para o tema gerador. Então, além de Paulo Freire produzir uma teoria do conhecimento que está simbolicamente desenhada nesse mapa, ele nos ajuda a metodologicamente construir um percurso para provocar no outro a pronúncia do seu mundo, para que o outro, né, para que os estudantes, para que as pessoas possam dizer a sua palavra. Então, o método que a gente chama de método Paulo Freire é isso aqui, né? Transformar isso, reduzir isso a um método de alfabetização, é apequenar uma teoria do conhecimento que é gigante, e que eu tentei aqui nesse mapa, de forma muito sintética e talvez, aspas, grotesca, né, trazer para vocês essas reflexões. Ana, não sei se tu queres agregar as tuas colocações a partir, enfim, da experiência, né, com os cafés, a tua experiência como educadora das infâncias. Era isso. Obrigada. Bem, a gente, estou passando para a Ana. A gente aprende muito sempre com a Liana, né? E enquanto ela... Ana, tu quer que tires a tela do desenho ou deixa? Olha, acho que tira para ampliar um pouquinho. Porque daí a gente se enxerga, a gente se enxerga melhor. Isso. Obrigada. Isso. Tá bom. Então, a partir dessa grande, desse pensamento bem orgânico, freiriano, e que a Liana traduz assim com precisão e
uma didática, né, maravilhosa, assim, que nos ajuda a organizar também nossos pensamentos. Eu queria, me organizei, assim, um pouco para fazer um pouquinho da continuidade desse diálogo que ela traz sobre o diálogo, e queria, então, pensar um pouco o diálogo sobre uma... Não é uma categoria, mas uma condição, assim, que me provoca muito, que o Paulo Freire também, de modo diluído nessa obra, discute, que ele várias vezes traz, então, não se torna uma categoria, mas se torna, assim, um corpo que atravessa a categoria do diálogo, que é o alargamento do diálogo. O alargamento do diálogo que, efetivamente, está, assim, na sua obra, né, de modo diluído, e que me traz, assim, dois elementos fortes nos dias de hoje, assim, ao fazer essas leituras e releituras freirianas, né? Uma é do alargamento do diálogo, esse, então, que Liana se referia há pouco, né? Por exemplo, se a gente quiser colocar numa condição contraditória ao diálogo o estado, o fenômeno fake news, né? E que nos atrapalha, nos confunde, nos conflitua e desconstitui o processo de humanização do diálogo, porque a fake news se organiza na mentira e no falseamento de uma história que nós acreditamos que precisa ser atravessada pela condição da verdade, né? Então, desse alargamento de como, né, aí Márcia Tiburi também nos provoca, como conversar com fascista, né? Como nos relacionar com a presença das fake news todos os dias em nossos mundos, como conversar com um autoritário, como construir com alguém que não tem a mínima humildade e vai arrasando tudo que é produzido, né, pelo outro. Então, ao mesmo tempo, queria pensar um pouco sobre esse atravessamento da presença da preocupação freiriana em relação ao alargamento do diálogo e, ao mesmo tempo, pensar o próprio diálogo de Freire, né, em Freire e com Freire, a partir também sempre de outras e outros, né, do modo como ele foi produzindo uma ensinância de dialogar, né, sobre as questões mais complexas da vida e de como o outro também, tão diferente, né, na sua diferença e na condição de direito a essa diferença, o Freire foi construindo, né, sempre. Então, nessa condição de alargamento do diálogo freiriano, eu gosto muito, assim, de dialogar, né, trazer para junto de Freire outros sujeitos que discutem sobre o diálogo, né, com outras palavras ou com outros termos, enfim. Então, eu escolhi hoje, assim, livros, né, aqui para nos acompanhar, e eu escolhi um trecho daquele que tem sido uma referência para nós e que foi grande companheiro de Freire, né, e bebeu nessa fonte, que é o Brandão, e que o Brandão, em um de seus livros, discute o alargamento do diálogo, né? Também queria trazer o Sérgio Guimarães,
a presença, sim, e também a indicação, uma orientação singela da minha parte, né, para o café, para poder estar revisitando a obra a partir da infância, em que é uma obra, então, escrita por Paulo Freire e Sérgio Guimarães, que era um professor, então, que, né, tem uma vida, assim, muito frutífera profissionalmente, e ele foi professor de crianças pequenas, né? E quando eles se encontram nesse diálogo, o livro se chama Partir da Infância, Diálogo sobre Educação, eles partem das infâncias deles, para pensar as infâncias das pessoas como um todo, das humanidades, né? Então, é um livro belíssimo, porque ele vem também para honrar o título de Diálogo sobre Educação, em modo de diálogo. Então, eles passam a conversar todo o tempo nesse livro, né, dialogando, e nem sempre eles estão afinados, e eles assumem isso, e daqui a pouco um vai colaborando no processo do outro, onde, então, vai se dando o alargamento do diálogo. Trouxe também, separei, assim, um livro que é maravilhoso, né? Que é A Pedagogia dos Sonhos Possíveis, e lá na página 341, ele escreve uma carta para um Paulo, que é o Paulo Cavalcante, que na história dele é a pessoa que vai solicitar, né, a outras pessoas a entrada do pedido de habeas corpus, né, do Paulo Freire junto ao Tribunal Superior Militar, lá em maio de 68. E aí ele escreve uma carta para o Paulo, né? Não tão longa, mas que evidencia, sim, o processo do compromisso da pessoa humana enraizada no mundo, né? E como que esse humanismo radical, ou esse amar, que ele vai dizer que amar não é um gesto, mas amar é um ato de libertação. E ele cruza a discussão nessa carta do amar com o diálogo, né? O que vai, assim, fortalecer sempre a presença também diluída nas obras de Paulo Freire, em que ele diz que dialogar é um ato de amar. Dialogar também é amar, exatamente porque dialogar, como trouxe muito bem a Liana, vai exigir a escuta do outro, a fé no outro, a confiança no outro, né? O reconhecimento da potência que o outro tem, também de dialogar, também de pensar, também de construir. O que coloca em xeque, né, essa confiança naturalizada que se tem em relação ao outro, de que ele também pode pensar tão bem como eu, ou fazer também algo tão bem, ou tão de modo, né, bem ou certo, porque da categoria do pensar certo do Paulo Freire, como eu, ou do reconhecimento que assim como cada um de nós se reconhece como sujeito autonomamente potente, reconhece no outro, confia que o outro também é potente, né? Então, ele vai fazer, e a carta se chama Amar é um ato de libertação, né? Que ele escreve de Santiago para o Paulo Cavalcante. Então, ele vai dizer que esse gesto, né, do Paulo exige, assim, diálogos com a vida, diálogos com o amor, e que reflete um ímpeto irrefreável de amar, que é ajudando o outro a se libertar, né? Ele estava se referindo também ao pedido do habeas corpus, né? Então, essa presença, esse atravessamento de dialogar está ontologicamente
existe, né, numa ontologia, numa imprescindibilidade, numa raiz junto com o amar. E o Brandão, ele puxa isso nesse livro, que para mim é um dos mais lindos dele. E aí, lindo, quando a gente fala em lindo, não é a lindeza ingênua, né? Mas é lindo porque afeta, porque transforma a gente, né? Que é esse aprender o amor, sobre um afeto que se aprende a viver. E o Brandão traz nesse livro, né, a defesa do amor e do amar, e ele vai começar, inclusive, com o Maturana. Depois ele vai continuando com vários autores, e ele, então, vem depois na luz do Freire e puxa o Freire, né? E na página 141, ele vai trazer essa questão que nos toma, assim, nesse momento da história, que é como a gente dialogar com o outro, ou de que modo esse outro, às vezes tão destrutivo, né, tão onipotente, tão fascista, tão imperioso, tão imperial, tão colonizador, né? E aí ele vai dizer assim, ó, vejam só que interessante que eu marquei aqui. Lá pelas tantas, tá? Não é que os que não comungam das suas ideias ou não gostam dele o convoquem ao texto para fazerem ali a sua crítica. Ele é silenciado, é apagado. Não se menciona nem o seu pensamento, nem a sua existência. Nós também, herdeiros de Paulo, fazemos isso. Eu amo isso, porque ele tem a coragem de dizer assim, ó, que não é porque nós estamos estudando Paulo Freire há 20 anos, 30 anos, 40 anos, que nós estamos isentos, né, de produzir diálogos autoritários, inclusive, ou que silenciem o outro. Eu amo isso, porque isso remete a gente diretamente para dentro da gente mesmo, com profundidade, porque às vezes nós empunhamos uma bandeira ou um livro e dizemos, né, nós somos esses herdeiros, como ele diz aqui, né, e nós sabemos então o que é cidadania, nós sabemos o que é liberdade, nós sabemos o que é consciência, conscientização, afinal foi o nosso mote, o nosso objeto de estudos, de pesquisa, de conhecimento a vida inteira e tal. E às vezes, na vida mais comum, mais cotidiana, nós, esses e essas que estudamos tanto Paulo Freire, não conseguimos dar continuidade para um diálogo elaborado que, de fato, dignifique o outro. Quantas vezes saímos de um diálogo nos sentindo os vencedores, porque ganhamos na força da argumentação, de uma verdade estabelecida que naquele momento é a nossa verdade, né? Mas que do modo como foi conduzido, a própria esta verdade, que lindo, olha lá outra, esta verdade ela pode ser duvidada, e ela é duvidosa, porque uma verdade que se atravessa aos gritos com o outro, ou a indiferença, ou com uma indiferença, um sacudir de ombros, um não tô nem aí, tu pensa assim, então tá, continua, coisas dessa, né, que a gente vive no dia a dia, desde a nossa família até nossos locais de convívios outros, né, então ele pega aqui nesse alargamento do diálogo, né, e ele trabalha com isso, com uma procedência muito forte, enraizada nos estudos com Paulo Freire. Então, ele vai dizer assim, ó, também no exercício do diálogo com outros, procedemos por um semelhante processo, ou de inclusão, ou de exclusão. Então, ser freiriano, estar com Freire, caminhar com Freire, não nos coloca numa condição absolutamente de que não
estejamos em algum momento excluindo o outro, às vezes até porque o outro pensa diferente da gente. Tem uma outra palavra a dizer, e aquele seu direito de dizer a sua palavra é um direito que ele também tem, e que não é porque a sua palavra é diferente que ele não teria esse direito, não é? Então, ele vai dizendo, poderemos estabelecer uma conversação proveitosa com quem lemos e a quem ouvimos, na medida em que nos restringimos a círculos de outros próximos, né? Entre os semelhantes e os cúmplices de ideias e de propostas, com quem nos acostumamos a gerar pequenas confrarias, umas de longa vida, outras efêmeras, como boa parte das ideias que, afinal, defendemos, né? E eu sempre fico pensando isso, e outro dia eu estava conversando com o nosso café aqui de Porto Alegre, da Zona Sul, sobre isso. A gente quer ser uma confraria, um lugar em que todo mundo mais ou menos parte do mesmo ponto e caia no mesmo ponto, onde as ideias estejam sempre batendo certinhas, né? Se sacudindo certinhas, com um ritmo esperado, ou a gente, como café, quer avançar nesse processo de que produzimos um convívio com uma amizade intelectual que nos reúne em torno de um pensamento filosófico freiriano, né, de cunho marxista, dialético, histórico, né, mas nem por isso temos que virar uma massa, e exercitarmos entre nós uma espécie de massificação e colonização do outro. A ponto de, bom, então, se não fecha comigo, vou-me embora do café. Ou, essa que chega no café, olha só esse que chega no... Então, isto também seriam modos e exercícios também colonizadores, só que do lado de cá, do nosso lado, desse lado que exatamente dizemos que temos tantas consciências assim, e consciência crítica, e solidariedade e tudo mais, né? E aí ele vai dizer, penso em uma reversão bastante grande desse estado de coisas do pensamento e das ideias, né? Então, ele parte. Então, ele vai dizer, centrar o diálogo na busca do diferente e até mesmo do divergente. Que complexidade, né? E aí ele vai referenciando Paulo Freire. Buscar os significados daquilo que, por poder ser multiplamente compreendido, pode justamente ser dialogado. Eu acho essa frase, essa ideia, ela é profunda. Vejam, a partir daquilo que pode ser multiplamente compreendido, de uma multiplicidade que evoca diferenças, a partir daquilo que pode ser diferentemente compreendido, pode justamente ser dialogado. Né? Então, buscar convergências de sentidos e de saberes diversos, de histórias, né? E aí, em algum momento, ele dá uma cruzada em Paulo Freire e Santo Agostinho, ele vai dizer que o Santo Agostinho diz, a verdade não é minha nem sua, para que possa ser sua e minha. Que coisa mais linda, né? Que é, então, que se refere a essa humildade. A verdade não está localizada numa pessoa, não é? A verdade, ela caminha junto com o outro, a partir da história do outro, desde onde o outro pisa, como diz a Liana. Então, vale a pena. Tá? Esse é o capítulo, o alargamento do diálogo, em que ele traz no aprender o amor. E, sobretudo, ele defende nesse livro que amar é um processo de aprendência, né? Que amar não é um presente, assim,
platônico, que é ou a gente ganhou o presente ou não, né? Que a gente foi contemplado desde que nasceu como um ser do amor. Amar é uma luta diária das mais difíceis. Aprender a amar é mais importante do que aprender o amor. E aí ele se aproxima, então, desse livro que eu separei para nós, que é do Maturana, O Habitar Humano, que é, para mim, um dos livros mais provocadores da obra inteira do Maturana, em que o Maturana, junto com a Ximena, eles discutem o que seria conversar. Então, eu gosto muito também de alargar isso que é diálogo em Paulo Freire, alargar com outras autorias, para que eles também possam ir conversando diante da gente, e a gente produzindo, mediando um diálogo. Então, assim, eu amo, por exemplo, mediar um diálogo entre Freire e Maturana, porque enquanto Freire traz a categoria do diálogo com toda a extensão e profundidade que a gente já sabe, não, mas a gente vem tentando saber e tentando dizelar, o Maturana traz a discussão das redes de conversações. O que é conversar com o outro, de fato? E aí, quando ele aprofunda o conversar com o outro, ele fia justamente lá no Freire. Eles nadam nas mesmas águas, sabe? Uma fonte jorra junto com a outra, né? Então, aquilo que por exemplo, em Freire, ele vai utilizar uma das metodologias, né, que ele vai defender como a possibilidade do diálogo, que são os círculos de cultura, né? Ou assim, os próprios temas geradores como disparadores para traduzir um grande círculo de cultura como um espaço, então, de problematizar, né? Faltava a palavra, problematizar a realidade. O Maturana vem com as redes de conversações e vai ajudando a gente a pensar de dentro para fora como é que a gente constitui esses diálogos, essas conversas com o outro, né? E aí, esses movimentos que a Liana trouxe ali, da humildade, do amor, da fé e da confiança no outro, está posto também pelas redes de conversações maturanas. Então, também para além do alargamento do diálogo nosso com o outro, é pensar o Freire continuando a alargar o seu diálogo com outras autorias também, né? E falar um pouquinho só desse que eu separei, que é, então, o Partir da Infância, diálogo sobre a educação, que eles vão aqui trazer as suas opções políticas, né? Mas eles iniciam e depois a gente pensa assim, eles já disseram tudo sobre a infância deles, e quando tu vê no meio do livro, eles estão de novo puxando a infância, e eles terminam o livro, né? Chegando de novo nas infâncias. Então, assim, eles discutindo a infância como um lugar, né, de direito dessa escuta e desse dizer a sua palavra, dessa criança que em algum momento, em alguma palestra, né, e que o Jason Mafra trouxe para a gente, traz para a gente esse recorte, que o próprio Paulo Freire se colocou como um menino conectivo. E isso, lá na década de 80, ele usa essa palavra, porque hoje, se a gente usasse a conectividade e tal, estaria muito colocado em função das tecnologias, das redes. E ele vai dizer nessa palestra, né, e o Jason Mafra pega isso e transforma, inclusive, num livro, né, que é Paulo Freire, O Menino Conectivo, que é um dos livros mais lindos também que eu já li sobre esse Paulo Freire menino, a meninice do Paulo Freire, né, que atravessa a vida dele e chega lá na sua idade, sempre sendo esse menino da alegria e da esperança. Então,
aqui aparece isso assim com força, né? Ao mesmo tempo, a metodologia que eles usam para transformar essa conversa é um diálogo, né, que eles trazem para dentro do livro. E aí os diálogos que vão se chamar diálogos sobre educação, mas partindo das infâncias deles e voltando às infâncias, né? E o que eu também separei como orientação, acho que assim, referência importante para estar tecendo junto com as referências incríveis que eu anotei todas, né? Que a Liana iniciou essa conversa conosco. Junto com essas referências, a gente precisa estar sempre de olho, juntinho, com o dicionário Paulo Freire, que é um velho companheiro, guerreiro, junto com a gente que quer ser mais, junto com Freire, né? Então, o dicionário Paulo Freire, ele traz os verbetes, inclusive tem verbete da Liana aqui escrito, né? E quem vai trabalhar com o diálogo aqui é um professor que eu acredito que também convidaram ele para esse verbete, né? Porque ele já tive aulas, fui estudante dele na URGS, e ele é uma das pessoas que sabe muito dialogar, que é o Jaime Zygotsky, né? E o Jaime discute aqui, então, à luz de Freire, o que seria diálogo, né? Também na vida das mulheres e dos homens, e traz elementos assim que alargam o nosso pensamento. Então, minha contribuição hoje seria mais ou menos essa, da gente se orientar tanto no alargamento dos diálogos, né, que provém de uma disponibilidade política de fazer uma escuta profunda em relação ao outro, e que carrega junto o conceito de alteridade, né, porque não dá para pensar em diálogo se a gente não pensar em alteridade, né, que é de fazer a escuta, o escutar, o sentir e reconhecer o outro como legítimo outro, e não o outro como o meu idealismo judaico-cristão, enfim, deseja construir o outro ou pensar o outro, né? E que, ao mesmo tempo, me provoca sempre essa dialogicidade do Paulo Freire com outros autores que nós também admiramos, que nos afirmam também, que contemporaneizam cada vez mais, né, a obra de Paulo Freire, que fortalecem também e que são outros pensadores, né? Então, assim, pensar Paulo Freire, para mim, tem muitas nuances. Pensar o diálogo, desculpe, de Freire, assim, para comigo, tem muitas nuances. Uma delas que me provoca sempre é essa de pensar o Freire trazendo para junto dele sujeitos que ou ele conseguiu dialogar em vida, né, ou que a gente identifica como sujeitos e sujeitas, né, autoras e autores maravilhosos que bebem também nessas fontes, que se identificam muito e que a gente pode produzir esse alargamento de diálogos também, né? Que às vezes a gente assim pode fechar tanto num autor e ficar só nele. O Freire é, para mim, a grande referência, né, de estudos na minha vida intelectual, como pesquisadora, como educadora na escola, professora alfabetizadora, né? E ele é que vai, assim, definindo o meu caminhar primeiro, as primícias do meu caminhar, mas no percurso eu também vou puxando outros fios e construindo essa teia dialógica, né, para me amparar também ainda mais em movimentos assim que eu sinto que eu preciso pensar também com os diferentes.
Então, seria isso, assim, da minha parte, né? Eu não sei que tempo a gente tem, Raquel, Hilda, enfim, para tentar estabelecer um pouco de diálogo com vocês. Talvez mais vocês falando, né, do que nós agora daqui para frente. Enfim, ouvir também as leituras de vocês, quais são Isso, acho as visões. que agora a gente abre para a gente dialogar com o que vocês acharam das leituras, e a Liana e a Ana Felícia estão aí, vão dialogando junto e a gente vai conversando sobre como foi a leitura, o que vocês acharam do café. Por aí. Pode abrir o microfone e falar, quem quiser. Boa tarde às duas visitantes. Achei muito interessante, gostei muito, e muito estudei Paulo Freire, né? Sim. E outros autores também, citados por vocês, e outros não lembrados, mas que também marcaram muito a minha vida como professora. Essa questão do diálogo eu acho fundamental. E eu, dos 21 anos que eu trabalhei no magistério, 17 foram como orientadora educacional. Então, nessa experiência da orientação, é impressionante. Assim, o diálogo é necessário, um diálogo aberto para te poder chegar ao problema daquele aluno. Então, eu tive um dia que eu trabalhava no Julinho, vocês conhecem, e nos primeiros anos a variedade de alunos é muito diferente, alunos muito diferenciados, vindos de várias escolas, que lá é uma escola de segundo grau, né? Então, nós fazíamos um estudo do regimento com cada turma. Não aquele estudo, assim, decorar o regimento ou coisa que o valha. A gente analisava item por item do regimento com as turmas, porque eu sempre fui a favor do orientador ir na sala de aula, pelo menos uma vez por semana. Tá? Você não vai nunca na sala de aula, nem conhece os alunos. Então, eu ia fazer esse trabalho. Eu entrei numa sala de aula, vou relatar a experiência para vocês, porque é muito interessante. Entrei na sala de aula, uma menina pegou a cadeira, sentou no fundo da sala de costas para mim. Eu pensei, vou chamar a atenção, depois digo, não. Para mim, essa postura é um SOS. Ela está precisando de mim. O que eu fiz? Continuei, os alunos leram os artigos, comentaram, criticaram, fizemos todo aquele debate ali, e eu saí da sala. Quando eu cheguei no TOI, ela chegou atrás de mim. Aí eu disse, eu entendi o teu SOS, eu ia mesmo mandar te chamar. A guria já entrou chorando e já começou a debulhar todos os problemas que estava passando. Aí eu pensei, que coisa boa que eu acho que foi Paulo Freire que me inspirou. Que eu, ao invés de chamar atenção, de criar um atrito, os alunos faziam assim para mim, eu dizia, calma. Não, mas deixa. E olha, essa menina ficou minha amicíssima depois desse episódio. Ela disse, quando é que a senhora vai lá na aula de novo? Porque eu ia assim, esporadicamente, mas eu ia nas salas de aula. Então, faltava um professor, eu andava sempre atrás das tias do corredor, que a gente chamava. Tem algum professor que não veio hoje? Que aí eu entrava nas salas de aula, né? E essa experiência, enfim, me marcou muito, que eu podia ajudar muito essa menina. Se eu tivesse partido para um diálogo agressivo, jamais teria conseguido chegar perto dela, né? Sim. E assim eu procedi em muitos outros momentos, tem vários episódios para relatar, né? E eu gostei muito do que vocês falaram, porque aprofundou mais algumas coisas que eu já sabia, mas que
sempre a gente vai aprendendo mais, né? E me interessou muito esse livro da infância do Paulo Freire, que esse eu não cheguei a ler. Esse eu vou procurar. Muito obrigada pela presença de vocês, gostei muito. Obrigada, Neuza. Eu queria dizer, assim, só uma linhazinha, que eu tenho muito respeito pelas orientadoras. Eu aprendi muito com as orientadoras dentro das escolas para poder produzir a minha paciência, a minha humildade, a minha amorosidade com as crianças nos processos de educação infantil, que foi onde eu atuei, e como alfabetizadora de primeiro ano. E em algum momento da minha vida, eu pensava que eu escutava completamente as crianças, né? E quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu fiz o concurso do município e fui trabalhar na Restinga, eu tinha, eu acho que 2 semanas, assim, de escola, com 40 horas já, porque eu passei no concurso, mas aí já me ofereceram mais 20, eu já fui partindo para as 40, né? Ali na Restinga Velha. Teve um dia que eu fui chamada pela orientadora, porque uma criança das minhas tinha batido e tal em outras crianças e tinha produzido um enorme problema num dos recreios. E eu estava ali há uns 15 dias recém-chegando, né? E aí, prontamente, alguém ficou com a minha turma e eu fui lá, sentei, estava a minha criança e a orientadora. E aí, eu nova, assim, na escola, chegando, mal conhecendo ainda, minha colega se chamava Silvana, era um espetáculo de mulher, preparadíssima na orientação educacional, preferi escutá-la. E aí eu entendi ali, naquele momento, na prática, o que era escutar uma criança de modo sensível, amoroso, ao mesmo tempo firme, uma escuta assim quase poética, por ser uma escuta sensível, não é? E do modo como ela produzia a mediação entre o que ela queria dizer para a criança e entre o que a criança dizia a ela, sabe? Então, me marcou, dali em diante, assim, era como se fosse uma mestra para mim, na prática daquilo que eu lia em Paulo Freire. E olha que eu já tinha uns 10 anos, 8, 10 anos de carreira, né? E eu achava que eu sabia escutar as crianças, né? Ali eu percebi a mudança que aquela orientadora produzia nas crianças. Bom, passei muitos anos na mesma escola, me aposentei lá, e aquela orientadora que se aposentou um ano antes de mim, ela produzia uma diferença enorme, e ela não só transformava o diálogo com as crianças, mas o diálogo das professoras com as suas crianças e com as suas colegas, né? Então, eu tenho, assim, um amor pela orientação, pelas orientadoras, quando eu me penso também como quando criança ou quando jovem, que a orientadora me chamava, né, e fazia escuta. E eu acho que é uma das orelhinhas verdes, como diz o Gianni Rodari, que existe na escola transformadora. É claro que nós temos orientadoras que ainda calcificaram suas práticas numa escola, né, uma escola conservadora, dói dizer na gente, assim, colonizadora, mas a orientação, para mim, sempre esteve
à frente da supervisão escolar, por exemplo, para mim. Eu sempre via muita diferença, e não era diferença só em função do compromisso de ou supervisionar ou orientar, mas era do modo como as orientadoras produzem escutas dialógicas, né, nas escolas. Só para te dizer, assim, né, desse lugar que quase ninguém fala, do orientador educacional como um grande escutador, que faz uma escutatória, né, dentro da escola pública, né? E eu acho que em algumas escolas o orientador tomou a posição de punidor. E eu teria muitas histórias para contar, inclusive dos grupos de alunos envolvidos na política, a escola era muito politizada naquela época, de distribuir um panfleto, o Sóia Repressor. Uhum. Aí eu que tinha salvado eles de uma situação complicada, através do diálogo com eles, com a direção, enfim, resolvemos a questão. Aí eu cheguei na escola e eles me entregaram o panfleto, ali na porta. Eu disse, vocês estão entregando esse panfleto para mim, dizendo que eu sou uma professora repressora? Não, professora, não, porque não é com a senhora, é com outras pessoas. Mas vocês estão generalizando, vocês estão todos os orientadores aqui. Os orientadores são repressores, todos são. E os coitados foram até o elevador atrás de mim, entraram no elevador se desculpando, tomaram uma tremenda advertência, porque os alunos não podiam subir no elevador naquela época. Aí eu disse, olha, eu vou desculpar vocês, mas, da outra vez, pensem 2 vezes quando forem escrever um texto. Porque eles não saíram da minha sala e depois vão lá dizer que eu sou repressora. Não tem sentido. Neuza, só uma pequena contribuição a partir do teu relato e a partir da fala da Ana. Eu até me levantei ali para ir buscar. Eu já tinha feito referência à pedagogia da autonomia, onde tem uma exigência que diz ensinar exige abertura para o diálogo. Eu levantei porque eu lembrei que nesse livro tem um outro capítulo, uma outra exigência que diz o seguinte: ensinar exige saber escutar. Né? O Paulo Freire tem outra categoria que ele aponta quando se remete ao diálogo, que é a categoria da escuta, mas não é uma escuta qualquer, ele fala escuta densa, né? É quando eu me abro para escutar o outro, mas escutar de verdade. Escutar significa aceitar o que o outro diz, compreender o que o outro diz, valorizar a sua visão de mundo. Não é, o Paulo Freire, inclusive, usa uma outra ideia, o diálogo não é um blá, 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 onde um fala e o outro fala, e o outro fala, e o outro fala, e não existe nenhuma troca, nenhuma interação, nenhum respeito, né? A escuta densa, ela passa exatamente por essa compreensão que tanto tu e a Ana colocaram, de que quando a gente se coloca disponível a ouvir o outro desde o lugar aonde esse outro pisa, desde as suas experiências e as suas visões de mundo. Aqui na página 117, onde ele fala que ensinar exige escuta, saber escutar, tem uma frase muito forte, uma frase forte que praticamente eu acho que resume tudo isso que vocês colocaram. A importância do silêncio no espaço da comunicação é fundamental, né? Então, essa escuta densa, ela é colocar-se em silêncio para ouvir de verdade, né, o que os outros têm a dizer. Escutar, o Paulo Freire saiu do ar. Auditiva de cada um, quer dizer, escutar é mais que ouvir, né? Escutar, no sentido aqui discutido, significa disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às
diferenças do outro, né? Aceitar o outro. Então, o diálogo, se ele é um verdadeiro diálogo e se implica uma escuta densa, o diálogo, ele é democrático. Por isso que a Ana usou, né, o contraponto disso para dizer que o diálogo não é autoritário, é porque o diálogo é, sobretudo, um ato democrático, né? Então, dialogar não é só saber falar, é, sobretudo, saber escutar de forma densa. E acho que esse exemplo que tu trazes ilustra bem, né, esse capítulo do livro. Escutar e sentir, ter a capacidade de sentir aquele mesmo angústia, aquela mesma... e perceber que aquilo é uma coisa angustiante. A gente... por isso que ele diz, não é só uma capacidade auditiva, né, é muito mais do que isso. Não, é muito mais que isso, é um sentir. É escutar com a pele, né? Escutar com a pele, não é só com o aparelho auditivo. Eu acho que hoje em dia, eu não conheço quase escolas que têm um orientador educacional. A maioria não tem mais, né? Há muitos anos eu não vejo um edital de concurso para orientação educacional. Saiu totalmente fora do contexto da educação contemporânea. Não sei se é impressão minha. Acho que tem essa preocupação que tu colocas, mas a gente também pode fazer uma leitura complementar a essa tua preocupação, que é uma justa preocupação. É a gente pensar também que essa escuta densa, que colocar-se em silêncio diante da palavra mundo do outro, é uma tarefa de todos os que estão dentro da escola. Porque senão, assim, a professora não ouve, a direção da escola não ouve, ninguém ouve, aí precisa a orientadora educacional ser a escutadora, né? Quer dizer, a escola inteira precisa encontrar mecanismos de promoção da escuta, de promoção do diálogo. Então, acho que se, por um lado, a orientação educacional assumiu essa tarefa, por outro lado, também gerou, talvez, na escola, uma acomodação para o silenciamento e para a não escuta da palavra dos educandos e das educandas. Então, nesse sentido, pode até ser, entre aspas, interessante a escola pensar de que toda ela tem a tarefa de escutar uns aos outros, né? Não é por nada que tem uma legislação federal que não é tão nova assim, ela é mais recente e que ela vai, digamos, promover a democracia, promover o lugar da escuta, que é a obrigação, por exemplo, dos órgãos públicos todos criarem as suas ouvidorias, né? A ouvidoria, ela deve ser um lugar de escuta, né? A lei de transparência, ela nos assegura o direito de qualquer cidadão e cidadã perguntar alguma coisa para qualquer órgão público, e esse órgão tem até 30 dias para responder. Então, tu também encontrar mecanismos na democratização do Estado, seja ele da escola pública, ou seja ele dos órgãos públicos, para que a escuta, para que o diálogo aconteça. Porque senão a gente fica fazendo poesia do diálogo, e o diálogo ele precisa se dar na concretude da vida cotidiana, né? O orçamento participativo pode ser um exemplo de escuta densa, né? Só para citar aqui mais um mecanismo Foi um bom exemplo, de escuta e de diálogo, né? Dona Neuza, eu trabalho na escola Nossa Senhora de Fátima, aqui em Gramado, e tem orientadora, assim, por sinal, muito boa. Eu sempre brinco com ela quando ela me procura para resolver algum problema de aluno que não está enviando tarefa, ou para conversar com a família, que eu digo que ela é a pessoa para a função, porque ela tem muito cuidado, muito carinho. É a Jurema lá na minha escola. Ah, Jurema. Cicaroli. Você conhece? Eu não me lembro, eu acho que eu conheço, não tem que eu conheço a Jurema. É que eu estou esquecida, bastante esquecida. Eu queria trazer, assim... desculpa. Não, eu só ia dizer que o nosso tempo já estamos há quase 2 horas conversando, então se alguém quiser fazer mais uma colocação, senão a gente vai se encaminhando para os fechamentos. Pode falar, Ana Felícia. Bem ligeirinho. A gente fica muito impressionada como Paulo Freire foi tecendo essa rede
de sentidos, né, de significados em torno do diálogo. Quando ele traz, assim, que se o outro não é escutado, ele vai ter mais dificuldade de aprender a dizer a sua palavra. E ele liga, então, completamente esses conceitos, essas categorias, né, do diálogo com o dizer a sua palavra. Porque se eu não oportunizo, se eu não sei escutar, eu vou ficar no blá, 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 me repetindo para o outro, soterrando a fala do outro, a existência e a diferença do que o outro tem para me dizer. Quando ele vai conseguir comigo, naquela circunstância ou em circunstâncias distintas, não é? Exercitar a sua palavra, o dizer a sua palavra, que é uma condição para o sujeito se emancipar e se libertar. Ninguém se liberta no silêncio, né? A gente se liberta no exercício de dizer essa palavra, de anunciá-la, de denunciá-la, de gritá-la, a hora com raiva, a hora com sabedoria, mas ora também com indignação, a justa ira, né? E isso vai nos constituindo como sujeitos que vão percorrendo uma nova autonomia de si, um novo lugar no mundo para ler o mundo, mas também para se inscrever no mundo como alguém que tem o que dizer para esse mundo que ele lê, né? Essa era uma questão assim, que ficou me passando, né, na escuta. Eu queria aproveitar para dizer que a Neuza falou ali que ela não sabia desse livro Partir para a Infância. Eu vou deixar uma outra que para nós é uma novidade, um novo, né, desse livro que chegou agora, foi lançado no mês passado, que é uma coisa muito maravilhosa, que é a fiação de pesquisadores em torno do Paulo Freire e a educação das crianças, né? Porque a gente sempre pensa o Paulo Freire como uma obra para todas as humanidades, né? Para todas as idades, para todos os sujeitos históricos. Mas quando a gente busca algo mais específico, né? A gente consegue fazer a tradução. Eu consigo o tempo inteiro. Eu estou lendo toda a obra dele e eu estou ali fiando desde o lugar que eu piso, que são os pequenininhos, né? Mas esses pesquisadores, eles quiseram constituir assim um fio mais específico de onde Paulo Freire, na sua obra, se refere às crianças e às infâncias. Então, eles começaram a pesquisar. E aí saiu essa beleza de material, Paulo Freire e a educação das crianças, tá? Só como fica uma dica aí rica, assim, muito frutífera, que é da Marta Regina Paulo e do Jason Mafra, né? E é da BT Acadêmica. Recém foi lançado, eu já finalizei a leitura e é um dos livros assim mais importantes dos meus últimos tempos, assim. Então, para quem trabalha também com crianças, né? Enfim, tá? E para quem trabalha com Freire, né, no todo, porque também pensar o Freire com as infâncias, a partir de uma obra dessas, assim, é bem importante. Nossa, queria fazer, despedir de vocês, só fazendo trazendo uma contribuição, enfim, para encerrar essa nossa participação, dizendo, né, para vocês, para o Café de Gramado e para todos os cafés, que nós precisamos exercitar a nossa resistência e a nossa rebeldia, né? Resistência e rebeldia expressa, por um lado, na defesa do direito à palavra, do direito ao diálogo, né? Quer dizer, a gente vive um período em que há vários mecanismos de silenciamento da palavra,
né, da palavra dos artistas, da palavra dos professores e das professoras, da palavra das pessoas em geral, da palavra do povo oprimido, né? Nós vivemos hoje uma conjuntura, especialmente no mundo da educação, que é onde nós pisamos, porque aqui nós estamos com professores e professoras da rede pública de Gramado, alguns só do município, outros do município e do estado, para dizer que essa tentativa de silenciamento da palavra, essa tentativa de interditar o diálogo, ela está expressa, por exemplo, na proposta da Escola Sem Partido, né, que tenta nos impedir, nós, professores e estudantes e trabalhadores da educação, a dizer a nossa palavra, né? Acho que também essa perspectiva da educação domiciliar, ela vai muito na direção também de construir mecanismos de censura, porque no momento em que eu fico dentro da minha casa aprendendo e que isso impede, né, especialmente as crianças, de conviver com a diversidade, de conviver com as outras crianças, de conviver, portanto, com as visões de mundo, com as palavras das outras crianças, dos outros estudantes, dos adolescentes e dos jovens, particularmente, é um outro movimento de silenciamento. Então, assim, promover o diálogo, defender o diálogo nessa conjuntura que a gente está vivenciando é um ato de resistência e também um ato de rebeldia, né? Agora, aí, esse tal do ensino remoto, escola sem partido, veio, né, por conta da pandemia, também pode nos levar a um silenciamento, né? Esses dias eu fiz uma conversa... puxa, agora eu quero me lembrar, é tanta coisa que eu acabo esquecendo quem é que disse, e a pessoa me disse agora, a gente estava preparando uma conversa sobre EJA, numa disciplina de 2 professoras da PUC de Campinas, e ela me disse que agora eles estão criando, inclusive, uma outra terminologia, um outro vocabulário para o tal do ensino remoto. Então, agora, são as bolinhas virtuais, né, que são aqueles estudantes que entram na sala de aula e que tu não sabe se está ali, se está te escutando, se está falando, se está aprendendo, se está ensinando, porque as pessoas viraram bolinhas virtuais, né? Aqui, quando a gente tira a câmera, a gente também vira, né, uma bolinha virtual. Então, estabelecer um diálogo denso, uma escuta densa, um respeito à fala do outro, mediados pela tecnologia, são exercícios novos que a gente vai precisar aprender a fazer. Então, queria saudar o Café de Gramado, agradecer em nosso nome essa bela oportunidade e dizer que a gente conta, né, com vocês para dar, cada vez mais impulsionar, empoderar e resistir aí, e recriar o pensamento de Paulo Freire. Hilda, Luiz, Gorete, Raquel e todo mundo que está aqui, obrigada. Também quero agradecer a vocês pelo convite, muito especial, e com certeza tomaremos muitos cafés, escrevi ali em Gramado, em Porto Alegre, pelo Brasil, não é? E que possamos seguir muito firmes, assim, diante agora das eleições, a gente possa estabelecer relações, inclusive, da nossa filosofia, do modo como nós escolhemos viver, aos candidatos que se candidatam, não é? Que a gente possa fortalecer um projeto de sociedade também a partir das nossas escolhas políticas e dizer para vocês, assim, que o Café de Gramado, como diz a Liana sempre, eu adoro, que voe nessas asas, assim, de uma criação coletiva que são todos vocês juntos aí. Muita gratidão. Nós que agradecemos a presença da Liana, da Ana Felipe, que abrilhantaram a nossa tarde, trouxeram muitas relações, muitas informações, coisas para a gente pensar, fazer, colocar, tentar relacionar com a nossa prática. Agradecer a presença de quem ficou até agora, o Luiz e a Gorete acho que tiveram que sair por conta de compromissos.
E uma coisa que a Liana falou que eu acho muito importante, que nesse momento agora a gente está sofrendo muitos ataques, e que neste momento a educação à distância foi uma alternativa para a gente manter um vínculo com os alunos. Mas não podemos, enquanto professores, deixar de defender a educação pública, de defender a escola, enquanto uma instituição promotora de um direito, que é a educação, né? A mesma coisa o SUS sendo atacado. Não podemos deixar de defender o SUS, que é um direito, um direito nosso, e que atende tantas pessoas, e que tantas pessoas vão sofrer se o SUS for privatizado. Então, essas reflexões servem para nos acordar, para nos fazer conscientes de como a gente tem que ser resistência e defender os nossos direitos. Então, agradeço a presença de todos. Não sei se a Raquel quer falar alguma coisa. Hilda, acho que a gente tem uma boa notícia, que pode ser temporária, porque tudo é temporário quando vem, né, do Planalto. Bolsonaro retirou, né, o projeto de privatização do SUS. Então, resistir e falar e abrir a boca e dizer a nossa palavra ainda faz sentido, né? Vale. Então, a gente aprende nessas que a gente não pode ficar lá, porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos e resistir, né? Isso aí. Então, agradecer a presença de todos, esperar o próximo. A gente envia no grupo a data do próximo e os encaminhamentos. Foi uma tarde muito boa de reflexão. Não sei se a Raquel quer falar alguma coisa. Só agradecer esse momento. Nossa, teve momentos que eu me peguei emocionada aqui nas falas, achei incrível, acho que percebo assim que foram falas que nos tocaram muito, principalmente nesse momento que a gente vive, né, momento político, momento pandêmico, então são momentos realmente desafiadores e que eu até escrevi a lição Um Alento, né, encontros como esse e perceber que outras pessoas estão aqui também compartilhando desse sentir, é algo que vem realmente como um carinho, como um aconchego, saber que a gente não está sozinho em momentos tão escuros, né? Então, é isso. Agradecendo demais essas falas, esse encontro e todas as pessoas que aqui participaram. Foi um encontro realmente inspirador e encorajador. Uma linda noite a todos e todas. Então, vamos nos despedindo. Tchau. E até o próximo café. Gratidão, Liana e Ana Feliz. Tchau, Raquel. Tchau, Hilda. Um abraço no Luiz e na Gorete. Tchau. Muito obrigada. Tchau.